diferentes, às vezes o cara, na sequência natural da matéria, acaba fugindo um pouquinho da sequência da apostila. E aqui aconteceu isso. A gente estava vindo de fenômenos ondulatórios e logo depois que eu comecei a falar de acústica, eu já mostrei essa parte de acústica, que são ondas estacionárias em cordas e tubos. Mas de fato tem uma partezinha teórica que é importante a gente falar, que na tua apostila é anterior a isso. Não tem problema, eu vou revisar essa parte, que é a parte mais comum de cair. Vou fazer a dedução mais bonita do ano nessa área, uma deduçãozinha relativamente rápida, muito bonita. E aí já vamos começar a falar dessa parte inicial da apostila, que é mais uma teoriazinha, também pode ser cobrada, né? Mas a parte filé, digamos, da aula é isso aqui mesmo, ó. Dá uma olhada. Ondas estacionárias em cordas. Por que essa onda se forma? Porque numa corda com a extremidade fixa, quando a onda é refletida, muito bem, bate e volta. Refletida, a reflexão ocorre com inversão de fase. Então se foi uma crista, volta um vale, se veio um vale, volta uma crista, tá aqui, ó, a crista indo, o vale voltando, é tão rápido que parece estar parado. Se a corda começa a vibrar uma frequência maior, ela não vai conseguir vibrar unicamente para cima e para baixo ela toda. Ela se separa em duas partes, em dois gominhos que começam a vibrar um para um lado e para o outro. A gente chama essa situação mais simples de vibração de primeiro harmônico, também conhecido como harmônico fundamental. Isso talvez eu não tivesse falado antes. Então harmônico fundamental é sempre o, depois é o, e aqui o importante é a gente considerar o tamanho da corda, sei lá, como L, e nós temos que conseguir relacionar o comprimento de onda que está atuando na corda com o tamanho da corda. Para isso eu vou fazer uma ondinha aqui, ó, clássica ondinha. Vou fazer uma ondinha com a fase oposta. Tranquilo? Acho que todos vocês sabem que de crista até crista, lambda. Então, quanto é esses dois ventres? Lembra, né? Ventre e nó. Esses dois ventres, olha só. Continua dando lambda, né? Se eu atrasar meio ventre para trás o lambda, né? Isso aqui continua dando lambda. Já que dois ventres é um lambda, um ventre, meio lambda. É o segredo da matéria. Meio ventre, lambda sobre 4. Pronto, cara. Se o cara entende isso aí, acabou. Ele vai detonar as questões. Porque ele percebe que aqui tem um ventre. E um ventre é lambda sobre 2. E isso é que é o tamanho da corda. Aí tu pode tanto achar o tamanho da corda ou achar o... É tu que escolhe quem tu vai achar. A apostila vai lá e começa a criar fórmulas prontas nessa hora. Zilhares de fórmulas prontas. Tudo lixo. Pode tacar fogo naquelas fórmulas tudo. Tu não vai ter nenhuma delas no vestibular. Por isso que não tem que adianta tu ter. Ou tu tatua a fórmula em ti, ou tu decora a fórmula, ou tu aprende física, né? Eu prefiro que tu aprenda física. Galerinha, tá dividindo, passa? Se tu quiser achar o lambda. Nessa situação, 2 lambda sobre 2, L. 3 lambda sobre 2 é igual a L. Para o enésimo harmônico, de maneira genérica, N vezes lambda sobre 2 é igual a... mas eu não queria isso, professor, eu queria achar a frequência. Não tem problema, toda hora nós vamos estar usando o veja que uma lambda faz concomitantemente com essa ideia que eu acabei de relembrar. Então, lembrando a equação fundamental das ondas, sabendo relacionar L e lambda, o resto é bobagem, o resto é detalhe. Mas tu vê, ó, se eu quiser calcular, achar uma equação para frequência, eu posso, né? Vou isolar a frequência aqui. Fica V sobre lambda. Vou isolar o lambda. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Então o lambda ficou 2L sobre N. Substituindo ali, frequência é V sobre 2L sobre N. Divisão de fração é a primeira. N vezes V sobre 2L. Pronto, agora se eu tiver o comprimento da corda, a velocidade da onda na corda, isso eu vou te mostrar como é que calcula já em seguida, e o número do harmônico, eu consigo calcular a frequência para aquele harmônico. Mas pô, essa fórmula tu nunca vai ter ela no formulário da UFSC. Então eu acho que tu começar a ficar resolvendo exercício, tu
ter que ir lá copiar essa fórmula e fazer exercício, significa porcaria nenhuma, porque no dia tu não vai ter a fórmula. Então eu prefiro que tu consiga ter o bom senso de que um ventre é lambda sobre 2, meio lambda, saber usar o vejo que uma lambda faz, e aí no dia tu isola quem é a questão pedida, bota os númerozinhos e faz a continha. Não, nós já vamos mostrar por quê. Hoje vai ficar claro por quê que quando a gente vai dedilhar o violão lá, a frequência da corda não muda de maneira apreciável, não muda de maneira perceptível pelo ouvido humano, certo? É muito, muito pouco, então não... Né? Mas de fato, bacana essa tua colocação e vai ficar claro com a nossa... Como? Ah tá, mas o som muda porque o comprimento da corda muda. Tá, qual foi a pergunta que tu falou? A velocidade? Ou tu falou frequência? Ah, ó, peraí. Galera, pelo amor de Deus. A nota musical é a frequência. A nota musical é uma frequência. Eu não sei se cheguei a comentar, o Lá, por exemplo, o Lá fundamental é 440 Hz. Ou seja, o Lá, a nota musical Lá, é quando o ar está saculejando 440 vezes por segundo. É isso que é o Lá. Então, de fato, se eu mudei a frequência, mudei a nota musical, né? Como eu estava falando de velocidade agora há pouco, quando me perguntou, na minha cabeça veio, a velocidade da onda muda? Aí eu ia falar que não, a velocidade da onda na corda não muda, mas como o comprimento da corda muda, a frequência muda, né? Mudei o L, quando eu aperto o violão eu mudo o L, o tamanho da corda vibrante. Então, apesar da velocidade na corda permanecer constante, eu vou mudar a frequência. Beleza. Ô galerinha, então ó, eu acho essa fórmula aqui boba, acho essa generalização boa para quem vai pensar num curso mais pra frente, na continuação lá na faculdade, mas para resolver a questão de vestibular, meu querido, é ter um bom senso aqui. E esse aqui para tubo aberto é a mesma coisa, concorda comigo? Parece diferente quando eu faço o desenho do tubo aberto, mas o raciocínio é o mesmo. Olha ali por que o raciocínio para tubo aberto é o mesmo. Olha o primeiro harmônico, também conhecido como harmônico fundamental. Harmônico fundamental para tubo aberto. Primeiro, por que eu posso afirmar que o ar vibra desse jeito? É loucura, isso não é? Isso é uma viagem, isso não existe. Já viu o ar vibrando assim? Ele volta Ah, tá certo. Não é loucura não, tô sacaneando. É factível. Tem fatos que corroboram pra gente acreditar nisso, que aqui o ar está entrando e saindo e ali o ar está parado. O tubo de Kundit, essa é a resposta. Quando eu te perguntar de novo, tu só fala Kundit, professor. O Kundit foi o cara que pegou um tubo transparente, colocou serragem lá dentro e com caixas de som fez um experimento que comprovou a maneira como a onda se forma. Então é nó porque o ar está parado, metade do ventre porque o ar está entrando e saindo do tubo. Se meio ventre é lambda sobre 4, mais meio ventre, lambda sobre 4, meio ventre com meio ventre dá um ventre todo, lambda sobre 2. 1 lambda sobre 2 é igual a L. O que é o L nesse caso? O tamanho do tubo. Agora já não é mais a corda, mas não mudou nada, cara. 1, 2. Não era assim que a gente brincava? 1, 2 ventres. 2 lambda sobre 2 é L. No enésimo, aqui é o terceiro. 1, 2, 3. 3 lambda sobre 2 igual a L. No enésimo. N lambda sobre 2 igual a L. E qual é a outra equação importante? Veja como a lambda faz. V igual a lambda sobre V igual a lambda vezes F. E aí é só isolar numa, substituir na outra, ler mais uma vez para não bobear. É ter calma. Essa é a parte importante da matéria. O que às vezes o aluno erra um pouquinho mais é o tubo fechado, porque tem uma sutilezazinha ali, uma pequena sutileza. Vamos dar uma olhada qual é a sutileza. Tem a ver com harmônico ímpar. É isso mesmo. Então, galerinha, ó, com a experiência... Putz, esqueci. Kundit. Com o tubo de Kundit, fazendo experiência em tubos fechados, transparentes, com serragem lá dentro, a gente percebia o acúmulo de serragem em alguns lugares, revelando aonde o ar se mexia e onde o ar estava parado. Então esta é a configuração para o primeiro harmônico, também conhecido como harmônico. Se eu chamo de L o tamanho do tubo, como é que eu relaciono lambda com L aqui? Não olha, não cola, pensa comigo aqui, pô. 1 lambda sobre 4, porque é meio ventre, é igual a L. É aí que a gente não pode, aqui tem que
ter humildade. Eu sei que tá ridículo pra ti, porque é um jovem de 2013, o cara da internet. Então pra ti, tu olha isso, tá ridículo. Tem que ter humildade. Se hoje tu não exercitar, amanhã tu não faz. Porque entra por aqui e sai por aqui, todo ser humano. Não existe gênio e burro, existe cara que estuda e cara que não estuda após a aula. É isso, tá? Então, ó, 1, 2, 3! Era 3, cara, tu falou 2, que viagem, hein? Pô! 1, 2, 3, 4, 5! Não tem 4, meu, é 5. Por isso que a gente diz que em tubo fechado só existem harmônicos ímpares. Embora a UDESC, um professor de física da UDESC, tenha se confundido, coitadinho, com essa parte. A gente perdoa o amigo, fazer o que, né? Bom, o enésimo harmônico. N. Porém, nesse caso, N é um número ímpar. Fechou. Além desta equação, qual é a outra? Veja o que a lambda faz. Pronto. Usa as duas, uma pitadinha de bom senso vai detonar. Dá para achar questão difícil? Dá. Mas é raro, é tão raro, a maioria sai com esse raciocínio. Como é que é? Por que é número ímpar sempre? Por que ó, bacana a tua pergunta, cara. Mas olha só, o negócio é o seguinte. A primeira situação tem 1/4 de lambda atuando ali. Quando eu mudo a frequência e ele passa a oscilar dessa maneira, passou a ter 3 lambdas sobre 4 ali. Por que os cientistas resolveram chamar esse de primeiro, esse de terceiro, esse de quinto? Porque eles poderiam dizer, né? Eu, Otávio, posso falar, né? No meu mundo, na minha cabecinha, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Vamos pensar. No final das contas, ninguém ia se brigar por isso. Ninguém ia se brigar. Mas quando o cara fala que é o primeiro, o terceiro e o quinto harmônico, quando o cara fala isso, tem um efeito didático importante. Qual é o efeito didático? Por exemplo, num tubo aberto, galera, se a frequência do harmônico fundamental é 100, a frequência do segundo harmônico vai ser quanto? Adivinha? Deixa eu ver pela fórmula. Cadê a fórmula? Ah, realmente, né? Se o N passa de 1 para 2... dobra a frequência, não dobra? Legal. Então, se o primeiro harmônico é 100 Hz, quanto é que é o segundo? 200. E o terceiro? 300. E o quarto? Tu viu por que a gente chama de harmônico? Porque sabendo a frequência do harmônico fundamental, nós já sabemos as próximas. Tudo bem? É só ir multiplicando. Agora, num tubo fechado, se a frequência do harmônico fundamental é 100, quando é que é a do segundo harmônico? 300, entendeu? É por isso que os cientistas chamam de terceiro, para já mostrar para o cara que do primeiro para o segundo, para o terceiro harmônico, o segundo tipo, vai saltar 3 vezes a frequência, beleza? Então é mais para o cara não se esquecer disso. A forma que é a única forma dentro do fechado, que é diferente do aberto. E é meio a mesma coisa como perguntar por que o átomo é átomo, por que a vida existe, por que a árvore chama árvore, é a mesma coisa. Por quê? Porque assim, ó, eu poderia responder assim, ó, porque o Criador fez a onda vibrar desse jeito, tá entendendo? Porque eu fui pro laboratório, peguei um tubo, coitado de mim, peguei um tubo fechado, botei poeira lá dentro, peguei uma caixa de som e a natureza fez a porcaria da onda vibrar daquele jeito. Vamos tentar interpretar fisicamente. Aqui está aberto, o ar pode entrar e sair. Aqui está fechado, o ar tem obrigatoriamente que ficar parado, não tem o que ele fazer. Então é por isso que aqui não vibra e aqui vibra bastante. Agora, na hora que eu for aumentar a frequência, como um lado está fechado e o outro aberto, a onda nessa região não pode ser igual a essa, como acontecia lá, ó. Aí formava um par, formando um ventre único. Meio mais meio, um ventre. Um ventre inteiro, meio mais um ventre, 2. Aqui é fechado e aberto, aqui vai ter meio ventre nesse final. Mas ali dentro pode formar um ventre inteiro. Putz, vai dar números ímpares de meio ventre. Então, isso é que gera essa consequência, certo? Mas tu vê, né? É algo que o cara só vai realmente assimilar profundamente vendo acontecer na frente dele lá. Eu só acredito nisso porque eu vi, cara. Eu vi na minha frente as ondas se formando no tubo de Kundt. Tu podia ir lá na universidade. Estava comentando com os colegas da outra sala, tu pode ir lá na universidade, que é pública, gratuita, chegar numa laboratório. Professor, eu queria tanto assistir uma aula de laboratório, senhor, posso? Ele, meu amigo, que bom, que legal, cara. E ele vai ficar curioso, vai te chamar para assistir a aula. E vai ser um barato, e não vai gastar um centavo por isso. Esse é
É a parte legal da Universidade Federal, né? Combinem-se, cara. Vocês em 5 pessoas, peguem lá à tarde, que não tem alguma coisa aqui no colégio, peguem um ônibus, vão assistir aulas de medicina, aulas da engenharia, uma aula da arquitetura, para não se decepcionar depois, cara. Imagina tu passar no vestibular, um puta do esforço, aí 6 meses cursando o curso, ai papai, não gostei. A vontade é bater no cara. E se o cara foi atrás, estudou, viu como é que era, mas a maioria não tem nem ideia do que vai fazer na faculdade. Ah, eu quero ser engenheiro. Aí bota a bunda lá na cadeira, toma uma paulada de matemática na cabeça e vai embora chorando, não quer mais ser engenheiro. Tá beleza? Seja maduro, assista às aulas, vá na internet, olha o nome de cada matéria que tu vai assistir, olha o nome do professor, vai na internet e procura comentários sobre o professor. Então tu sabe tudo o que vai acontecer no teu curso antes, entendeu? Ele já vai preparado com o coração, ó, eu adoro essa matéria, mas esse professor eu sei que é um mala e eu não vou me deixar me abalar por causa desse bosta. Aí tu vai lá e toma teu curso pra frente, beleza? Cuidado com isso, hein, galera, não vai perder teu tempo, porque o cara perde tempo. Claro que no Brasil nós temos uma vantagenzinha, como a gente entra na faculdade com 17, 18 anos, e os europeus entram com 20 e poucos anos, nós temos 2, 3 anos para ficar desistindo. Mas teu pai vai ficando estressado, tu vai ficando estressado e vai jogando dinheiro fora, e no final tu fica meio magoado contigo mesmo. Eu fiquei um pouquinho magoado comigo. Olha só, galerinha, olha só, essa parte tá revisada, né? Segunda vez, não é? Vamos pro filé. Vamos para a parte mais bonita, cara. Essa dedução aqui, cara, olha que legal. Vê se tu aceita isso aqui, amigo, ó. O que a gente pode dizer que é isso aí? Uma onda? Oh, agradeço. Em que situação a gente poderia ver uma coisa dessa acontecendo, por exemplo? No mar, uma outra situação. A corda é a nossa situação clássica, né? Quem de nós um dia não sacudiu uma corda e não viu essas ondinhas se formando, né? Eu nem fiz a onda completa, eu simplesmente fiz um pulso, uma crista. E vamos supor que eu sacudi daqui. Se eu sacudir daqui, aquela figura vai começar a se deslocar para lá, não é isso? Então essa crista que agora está aqui, daqui a pouco ela vai estar aqui na frente. Por isso que a gente afirma que tem uma certa velocidade lá para frente. Concorda comigo? Se é uma corda, eu tenho o direito de imaginar um pequeno pedaço de corda aqui que eu vou destacar para vocês enxergarem ele melhor. Esse pedaço de corda, ele está no que parece ser uma parte de uma circunferência. Porém, este pedaço de corda não está indo para frente. Ele vai continuar parado ali, não é? É o pulso, a energia vai continuar se propagando, mas o pedaço de corda vai ficar ali. Se esse pedaço de corda está numa região que parece uma circunferência, com uma velocidade que é tangente à circunferência, será que eu não posso ser criativo de imaginar que naquele instante infinitesimal ele está descrevendo um MCU? Trajetória circular, velocidade tangente à trajetória. Eu posso dizer que naquele momento infinitesimal, aquele pedaço de corda está descrevendo um movimento circular. E no movimento circular uniforme nós sabemos que as leis de Newton funcionam. E a lei de Newton fica desse jeito aqui, né? Lembra a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Tudo bem para vocês? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Uma das maneiras de expressar a segunda lei de Newton. Aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. Para quem não tiver confiança em uma dessas equações, pode vir na assistência, a gente rededuz, rediscute o assunto. Isola uma, substitui na outra, nada demais. Recentemente, acho que vocês viram isso, né? Certo? Vocês devem concordar comigo, isso eu sei que sim, porque eu lembro. Eu que vi com os meus olhos quando eu entrei na sala de aula. Senão eu até acreditaria no mim. Então, ó, tu também deves concordar para essa corda estar nessa posição e não ter caído, porque deve ter gente puxando essa corda, né? Concorda comigo? No caso, eu balancei a corda, mas continuei com a corda na minha mão, tracionando ela, porque se eu soltar a corda cai e o pulso deixa de existir. Tudo bem pra vocês? É? Cara, assim, ó, se tu te sentir ofendido no sentido do raciocínio, enganado, tu cutuca. Porque a ideia é provar por A mais B, amigo, ó, não tem como discutir esse assunto, tá resolvido matematicamente esse assunto. Mas eu queria que tu acreditasse. Eu demorei a acreditar. Olha só, cada maldito pedaço da corda, se a corda está parada, tu concorda? A corda não está nem indo para lá, nem indo para lá. Um pedaço da corda que está se mexendo só para cima e para baixo. Concorda comigo? A corda está parada. Então tu deves concordar comigo que cada maldito pedaço da corda, cada pedacinho da corda está sendo puxado para a direita com T e para a esquerda com T.
T de tração, podia ser F de força. Tá beleza? Se tu não gosta de T, a gente chama de F. Ó. Eu também gosto de F. Olha um pedacinho de corda que eu tirei daqui, por exemplo. Ó. Cada pedacinho da corda está sendo puxado pelos dois lados por F. Tudo bem para vocês? É uma ideia básica de tração nas cordas que a gente já vem discutindo desde o primeiro ano, na verdade, né? Sempre que uma corda está sendo esticada, uma ponta puxa com o valor, a outra ponta puxa com o mesmo valor, certo? Bom, agora olha só. Tu deves concordar então, deixa eu fazer grandão essa parte para a galera que está mais no fundão para poder enxergar bonito também, ó. Deves concordar então que tem uma tração puxando essa corda para cá, vou fazer grandão para a galera enxergar, e uma tração puxando esse elemento de corda para cá. E essas trações são iguais. Nada demais, né? Peguei um pedacinho da corda para analisar, ampliei ele para a gente poder pensar legal nele. Sei que já quem está descrevendo o MCU eu posso usar essa ideia sem medo de ser feliz. Ah, mas espera aí. Deve ter um certo ângulo aqui que eu pensei, deve ter um certo ângulo θ aqui, né, nesse pequeno pedaço. Esse ângulo é grande ou pequeno? Pequeno, porque eu falei que é um pedaço infinitesimalmente pequeno da corda que eu estou analisando. Eu só fiz ele grandão e curvo ali, para tu enxergar ele, mas ele é pequeno. Como é pequeno aquele pedaço de corda? Então, peraí. Vê se tu concorda comigo. Essa velocidade V, ela é tangente à circunferência, não é? Esse vetor T também é tangente à circunferência, não é? Esse vetor T ele é perpendicular a essa pontilhada que eu fiz. Eu vou dividir esse ângulo ao meio, bem no centro do elemento. Que ângulo é esse aqui? Obrigado, θ sobre 2. Tu concorda então que quando eu desloco, ó, observa que esse vetor V que é tangente, ele é perpendicular à pontilhada central, tudo bem? Se eu desloco essa pontilhada central de θ sobre 2, tu concorda que o vetor tangente também vai sofrer um deslocamento de θ sobre 2? Eles estão grudados, esses vetores, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero decompor essa tração em Tx, tração ou F, né? Tudo faz. E Ty. Essa Ty, eu posso representar, se esse tamanho for bem pequenininho, essa Ty ela ia ficar representada naquele pontinho ali, né? Ela aponta para o centro. Essa Ty é uma das componentes da força centrípeta. Às vezes a dificuldade do aluno é enxergar que esse ângulo aqui, ó, quanto é que é esse ângulo ali? θ sobre 2, porque eu só mexi aquela pontilhada θ sobre 2 daqui para cá, ó. Então o ângulo que se formou ali é θ sobre... Tu concorda que eu poderia fazer a mesma análise do lado de lá, já que é simétrico? Me ajudem, como é que eu calculo Ty? Como é que eu calculo Ty? T vezes seno de θ sobre 2, né? Concorda comigo? Esse vetor é o original, T. Eu quero achar o Ty, é o vetor original vezes sem ângulo, né, galera? Sem ângulo, seno de θ sobre 2. Decomposição de vetor, galera. Ou é vezes seno, ou é vezes cosseno, né? Certo? Esse 90, cuidado, é com a pontilhada, ó. Ali, ó, aquele ângulo ali que eu estou apagando ali, ó, é o complemento de θ sobre 2. Certo? Então, aqui está sem ângulo, é só pegar o vetor original e multiplicar pelo seno do ângulo. Pronto, decompus. Mas vem cá, a força centrípeta não vai ser a soma dessa componente com a componente que vem do outro lado? Então, quem é a nossa força centrípeta? 2Ty. Quem é a nossa força centrípeta? 2T seno de θ sobre 2. Aliás, isso aqui não é um triângulo retângulo? Concordas que isso aqui é o raio da circunferência? Esse tamanho aqui? Quem é o seno de θ sobre 2 então? Quem é o seno de θ sobre 2? É o cateto oposto. Posso chamar de L o tamanho da cordinha aqui? Quanto é que é essa metade então? L sobre 2 dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o raio. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Então eu descobri que o seno de θ sobre 2 é L sobre 2R. Então olha que legal. Descobri quem é a força centrípeta que atua no elemento. 2T, quem é o seno de θ sobre 2? L sobre 2R. Corta 2 com 2. Achei a força centrípeta. O que é T? Tração
tração na corda, ou tensão, pode ser. O que é o L? Comprimento da corda. Não é o comprimento da corda. É o comprimento do pedacinho que eu estou analisando, que é bem pequenininho, certo? Sobre R, é o raio que se formou no pulso que eu estou analisando. Golpe final. Força centrípeta, quem é a força centrípeta? T vezes L sobre R, igual. Putz, como é que eu vou achar a massa daquele elemento? Vê se tu concorda comigo. Vê se tu concorda comigo. Se a corda tem um tamanho L e uma certa massa, eu posso dividir a massa da corda pelo tamanho dela e descobrir quantos quilos tem por metro. Aí se eu meço quantos metros de corda eu tenho, eu descubro quantos quilos. Que nem densidade, é massa sobre volume. Existe um outro tipo de densidade que a gente chama de densidade linear. É massa sobre comprimento. Massa sobre volume é densidade, massa sobre comprimento é chamada densidade linear. Obrigado. Eu quero substituir a massa da corda. A massa da corda está dividido, passa μ vezes L. O que é esse μ mesmo? Muito obrigado, amigo. Densidade linear. Está acabando, meu querido. Raça, por favor. Massa da corda. Quem é que eu posso colocar no lugar da massa? μ vezes L. Velocidade do pulso, que é o que eu estava querendo relacionar. V ao quadrado sobre R. A mágica agora é essa aqui, ó. Corta R com R, corta L com L, o μ está multiplicando, passa dividindo, e ao quadrado passa para o outro lado. Pronto, agora eu provei para vocês que a velocidade de um pulso numa corda depende apenas da tração na corda de quando eu puxo a corda, no caso do violão, de quando eu aperto a tarraxa lá, e da densidade linear da corda, se ela é de nylon, se ela é de aço, a grossura da corda, beleza? Então tu vê, por que o instrumento, depois que tu trocou a corda para uma corda específica e apertou o traste lá, por que a velocidade da onda na corda permanece constante? Porque se a corda não muda e a tração com que ela é puxada não muda, a velocidade da onda na corda não muda. Ah, olha só, lembra daquela equação lá, ó? Agora eu posso substituir essa velocidade por raiz de T sobre μ. Aí eu já posso pensar como é que varia a frequência num violão, certo? Agora olha só, pessoal, o nome dessa fórmula é fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor. Cara, vai dizer que é quase... Sabe por que eu acredito na fórmula? Não é por causa da matemática que eu usei para desenvolver ela, é porque eu vou para o laboratório e confirmo o que a fórmula diz. Ou seja, eu pego uma corda no laboratório, produzo um pulso nela e filmo ela. Depois eu vou lá na filmagem e vejo qual é a velocidade do pulso. E adivinha? Pego a tração da corda, divido pela massa específica da corda, extrai a raiz quadrada, dá exatamente aquilo que eu filmei. Ou seja, não é só a matemática que está confirmando que ela funciona, os experimentos confirmam. Deixa eu ver se tu entende um pouquinho aquela fórmula. Aumentei 4 vezes a tração na corda. A velocidade dobra se o μ permanecer constante, né? Aumentei 100 vezes a velocidade da corda. Desculpa. Aumentei 100 vezes a tração na corda. Raiz de 100, 10 vezes maior a velocidade. Cuidado, hein? E muita atenção. Se eu aumentar 16 vezes a densidade da corda, diminuir 4 a velocidade. Tudo bem para vocês? Às vezes não vai nem ter que fazer conta, cara. É só esse raciocínio já basta. Eu posso afirmar pela equação de Taylor que a velocidade do pulso na corda é diretamente proporcional à tração? Diretamente é quando é elevado a um dos dois lados. É diretamente proporcional à raiz quadrada da tração. Beleza? Cuidado com isso, hein? Isso a UFSC adora cobrar. Tá? Olhando a equação de Taylor 01, podemos afirmar que a velocidade da onda na corda é diretamente proporcional à tração. Errado, diretamente proporcional ao quadrado da tração. Inversamente proporcional à raiz quadrada, perdão, falei errado. Inversamente proporcional à raiz quadrada de μ. E quem é o μ? Como assim? Me explica a densidade linear de uma corda. Não entendo no meu dia a dia. Me dá um exemplo de uma corda de grande ou baixa densidade linear. Pode ser, ótimo, é pouca massa para um certo comprimento. Uma corda de aço, um cabo de aço, ele tem uma densidade linear maior. Uma corda de navio
Imagina, uma corda de navio, 1 metro dela pode pesar quilos, né? Absurdamente espessa. É isso aí. Tem a ver então com a espessura da corda e também com o material do qual ela é feita. Parabéns. O som da corda de violão muda a qualidade da corda, tem tensão daí. Na verdade, cara, o tempo que a corda vai ficar lá parada, tu vai ter que voltar a fazer força nela. O tempo que a corda fica parada, tu vai ter que aumentar a força nela, porque os átomos do material que compõe a corda começam a se acomodar com o passar do tempo, e aí vai perdendo um pouco da tração, certo? Mas é isso, é porque a tração está sendo modificada com o passar do tempo. Outra, do inverno para o verão, ocorrem dilatações, lembra? Então o violão ele tem que ser afinado quando muda a temperatura grandemente, né? Na verdade é assim, cara, nosso cara bobeou, deixou o violão um pouquinho no sol e vai tocar, ele já vai ver que, ops, vai ter que afinar de novo, além de poder perder o violão, lógico, mas já vai ter que dar uma afinadinha. Só de deixar ele num lugar mais, um carro fechado, o violão tava lá, acabasse de tocar, tava super afinado, vai pegar o violão no carro fechado, já não vai estar afinado. As cordas vão dilatar diferentemente, né, e o braço do violão também vai dilatar diferentemente. Galera, então olha só, unindo ondas estacionárias com a equação de Taylor, que tu não é obrigado a saber deduzir, tá, cara? É mais pro cara mesmo que vai seguir a carreira, a dedução, né? Pra deixar o cara mais satisfeito. Usando essas ideias, cara, nós vamos detonar as questões de ondas estacionárias de acústica. E falta uma palhinha da parte teórica só de acústica, a parte mais básica.